Vamos aprender a função filtro avançado. A função filtro avançado vai estar em dados, vai estar no menu dados, classificar e filtrar, vai aparecer a opção filtro, filtro comum, vai aparecer filtros avançado. Também tem classificar e filtrar. Vamos primeiro, temos nossa banca de dados dos funcionários, vamos selecionar essa banca por completo. Selecionando a banca, vamos aqui em avançado, vai aparecer essa janela, filtro avançado. Filtro avançado vai ter essa janela, onde vai ter marcado filtrar a lista no local. Isso quer dizer no local aonde fui selecionado o banco de dados. Eu não aconselho a filtrar a lista no local. Por quê? Porque filtrando a lista do local, você vai perder os seus dados. Não é que você vai perder os seus dados, mas você não vai conseguir enxergar os dados quando for filtrado. Você não vai ter noção. E acaba que pode gerar erros, porque o filtro vai acontecer no próprio local. Eu aconselho a usar filtro avançado, copiar para outro local, aonde você vai ter, se quiser ao lado ou em planilhas diferentes, os seus dados e a cópia filtrada. E você pode fazer esse comparativo. Filtrando no local, não tem como você fazer o comparativo, porque vai filtrar. É uma maneira boa de organização. Então vai ter o intervalo no qual a gente já selecionou. Vai ter o intervalo de critério. O intervalo de critério, observe, a gente vai selecionar cargo e a cidade. Selecionando o cargo e a cidade, vai pedir copiar para. Aí iremos selecionar um local na própria planilha, aonde serão copiados os valores aonde ocorreu o filtro. Aí apertamos OK e será filtrado. Antes disso, vamos fazer uma validação de dados. Por quê? Eu vou fazer a cidade, os critérios serão cidade e cargo e cidade. Vai ser também, aqui no caso, quando eu filtrar através do critério cargo e cidade, eu quero que surja a planilha aqui nesse local, onde eu já coloquei os títulos para facilitar a compreensão. Os dados, como na janela eu vou selecionar que eu quero que não seja filtrado aonde estão os dados, porque eu quero fazer um comparativo e quero que os dados permaneçam original, sem filtros. Então, vou colocar a opção de selecionar outro local para colocar os dados. Nesse caso, vai ser na própria planilha, não vai ser em outra aba nesse caso. E está aqui, no caso, a região onde eu desejo que apareçam os valores do filtro. Aqui, nesse caso, será o intervalo referente ao critério. Primeiramente, vamos selecionar a coluna cargo. Por quê? Vamos copiar e vamos fazer uma lista ao lado. Essa lista ao lado, eu vou excluir os valores duplicados através de dados. Vai aparecer ferramentas de dados. Em ferramentas de dados vai ter a opção validação de dados e depois vai ter remover duplicadas. Eu seleciono remover duplicadas, vai aparecer essa janela que vai informar remover duplicadas. Para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contenha duplicadas. Aqui no caso, vai ter a coluna, e vai dizer que é a coluna K. Observe que foi selecionada a coluna K. Eu aperto OK. Novamente vai dizer que excluir os 18 valores duplicados. E tem 6 valores restantes. Eu aperto OK. Foram selecionados esses valores restantes. Acho que foi contabilizada a coluna, até o título dos valores restantes. Vamos lá. Agora, eu irei fazer também para a cidade esse mesmo critério. Ctrl C, copiei a cidade, vou colocar ao lado a lista, Ctrl V ao lado do cargo, vou em dados, vou em remover duplicados. Seleciono, remover duplicadas, vou selecionar, vai aparecer como eu selecionei duas colunas, eu vou querer que vou remover duplicado só da cidade, porque eu já foi removido
a da coluna referente a cargo. Aperto OK. Foi selecionado esses intervalos. Se você quiser desfazer alguma operação, no caso, você pode clicar Ctrl Z, caso gere um erro. Então, você pode apertar no caso. Observe que foi selecionado cargo e cidade. Eu deixei somente cidade, porque eu já tinha feito o cargo. Aperto OK e foi gerado. Observe que quando eu seleciono cargo e cidade, o valor referente a, no caso, o cargo referente a um cargo desapareceu. Você pode apertar Ctrl Z. Pode inserir uma coluna entre esses intervalos. Pode chegar aqui, duplicar, remover as duplicadas. Aperta OK. Foram removidas as duplicadas. Depois você vai excluir essa linha ao meio. Agora, temos a lista referente a cargo e a lista referente à cidade. Vou colocar aqui, onde tem cargo cidade, embaixo, nessa célula onde está destacada, a validação de dados. A validação de dados vai ocorrer através de dados, no menu dados, ferramentas de dados, validação de dados. Selecionei validação de dados, abriu essa janela. Validação de dados. Em validação de dados, eu tenho configurações, mensagem de entrada e alerta de aviso. Vou colocar configurações. Configurações vai ter a opção critério de validação permitir. No critério de validação permitir, eu vou poder colocar essa opção lista. Na lista, eu vou aqui em fonte, eu coloquei lista, agora eu vou colocar em fonte. A fonte, eu vou selecionar essa lista aqui do cargo, esses valores, consultor de compras, produtor de eventos, assistente de compras e consultor de vendas. Se eu quiser colocar uma mensagem, eu posso colocar um título dizendo que o título aqui é referente a cargo. Eu posso colocar dizendo que é referente a dizer que é cargo. Posso colocar uma mensagem de entrada, dizer identifique, selecione o cargo. Posso falar, selecione o cargo. Posso colocar esse aviso, aperto OK, observe. Cargo, selecione o cargo. Aí eu venho aqui e posso selecionar o cargo desejado. Observe, a lista que foi gerada está sendo selecionada através da validação de dados e tem uma mensagem cargo e fala selecione o cargo. Agora eu vou selecionar a cidade, vou novamente em dados. Em dados vai ter a opção validação de dados. Vou em configurações, vou colocar lista, vou selecionar a fonte, que são as cidades, vou apertar OK, não vou colocar na mensagem e vai estar lá, no caso, as cidades. Agora, como revisamos essas funções remover duplicadas e validação de dados, vamos fazer filtros e esse filtro vai ser o filtro avançado. Aqui no caso, vamos selecionar o intervalo que desejamos, que é no caso a nossa base de dados. Vamos aqui em dados, classificar e filtrar, vai ter essa opção avançado. Selecionou a opção avançado, vai abrir essa janela, onde falou que temos a opção de filtrar a lista no local, e eu aconselhei a não filtrar a lista no local, porque é bom fazer o comparativo dos seus dados com o que foi filtrado. Vamos colocar a opção copiar para outro local. Vai aparecer intervalo da lista, já foi selecionado. Vai aparecer intervalo do critério. E qual vai ser o intervalo do critério? Lembrando que o critério será cargo e cidade. Selecionamos, observe, você seleciona tanto o título como a célula onde você vai colocar aquele título. Por exemplo, eu selecionei o cargo e também selecionei a célula embaixo onde tem a validação de dados, aonde vou colocar o cargo. Selecionei aqui onde tem o título da cidade e a célula onde eu vou digitar ou fazer uma operação na validação de dados embaixo da cidade. Aí tem a última opção aqui, no caso, essa região, que vai dizer copiar para. Esse copiar para, se você observar, eu selecionei essa região, eu posso selecionar esse intervalo
qualquer, Selecionei esse intervalo qualquer, vou colocar aqui somente registros exclusivos, posso selecionar, clico OK. Como eu coloquei essa opção de consultor de compras, eu coloquei o consultor de compras, no caso, e foi filtrado somente dos consultores de compras. Observe aqui, foi contabilizado 5, o filtro, né? Foi filtrado nessa região. Vou lá conferir consultor de compras, no caso, A5. Então, está tudo ok. Posso colocar outro critério, vou colocar na cidade de São Paulo. Observe que quando eu coloquei na validação cidade de São Paulo, não alterou. Aqui nas outras cidades, vai ter as outras cidades de São Paulo. Eu preciso atualizar. E para atualizar, eu vou em dados, avançado, vai pedir aquelas informações, eu vou dizer para copiar para outro local. Observe, quando eu cliquei aqui na primeira opção, intervalo da lista, já tem essa opção. Vou clicar no segundo, intervalo do critério, ele já vai mostrar em destaque onde estão os critérios. E se eu clicar novamente, copiar para, vai estar também configurado na sua última configuração, que foi essa região. Então, vou colocar somente registros exclusivos, aperto OK e será filtrado esses valores. Observe, se eu for colocar, digamos, outro cargo, eu for colocar produtor de eventos, coloquei produtor de eventos, eu vou ter que clicar avançado, vou copiar para, eu posso clicar somente exclusivos, eu sei que esses valores vai permanecer na última configuração que eu fiz, eu aperto OK. Aí foi filtrado somente produtor de eventos para a cidade de São Paulo, no caso não tem. Vou colocar consultor de compras ou consultor de vendas. Vou colocar agora consultor de vendas, avançado, copiar para, agora registrar somente exclusivo, OK. Agora eu já tenho o consultor de eventos, que no caso a gente contabilizou aqui, eu selecionei, olho aqui embaixo, eu tenho uma contagem 6. E lá, quando eu for contabilizar, para dar uma conferida, né? Consultor, no caso de eventos, vai ter, no caso, vai ter 8, só que eu tenho outro critério, da cidade de São Paulo, observe. Aqui só foi mesmo da cidade de São Paulo. Então, toda vez que eu for modificar aqui através da validação de dados, posso colocar assistente de compras, vou ter que apertar no avançado, vou ter que selecionar copiar para outro local, somente para registro. Essa parte de intervalo da lista sempre vai permanecer na sua última configuração. Então, você já pode apertar OK e foi gerado outros intervalos do seu critério. Foi feito esse filtro. Essa função, você pode filtrar dados avançados através de critérios. E pode deixar permanecer o seu banco de dados, né, a sua base de dados original e fazer uma base de dados somente com seus critérios. Usamos também, aqui no caso, a validação de dados e também fizemos essa operação aqui através da função remover duplicados para fazer essa listagem. Filtros avançados, você já consegue deixar a sua planilha automatizada. Também a função subtotal, agregar. Essas funções estão construindo o Excel cada vez que utilizamos essas funções, conseguimos melhorar a otimização do processo do Excel. Está ficando mais otimizado, né? Está conseguindo ficar mais dinâmico e não manual. E esse é o objetivo da nossa aula.